E aí, galera, como é que vocês estão? Galera aí do canal, os inscritos, quem vai assistir esse vídeo pela primeira vez, como é que vocês estão? Tudo bem? Com muito prazer que eu tô aqui mais uma vez para trazer mais um conteúdo de história para vocês. É uma alegria muito grande, gostaria de agradecer aos mais de 120 inscritos aí no canal. Vocês estão apoiando um sonho, eu agradeço muito. E a galera que vai estar assistindo esses vídeos aí, bora estudar, galera, vamos estudar. E o nosso conteúdo de hoje, ele é um conteúdo que serve tanto para o sexto ano, quanto para o primeiro ano do ensino médio. Apenas lembrando que nós não damos uma aula extensa, eu não dou uma aula extensa aqui para vocês, né? Eu trago apenas alguns pontos específicos, algumas coisas importantes, ok? Então nós vamos falar hoje sobre povo hebreu, povo fenício e o povo persa, beleza? Então vamos começar com o povo hebreu lá. O povo hebreu é um povo bem conhecido da nossa cultura. Na verdade, esses três povos, eles exemplificam três coisas muito importantes para nós, ok? O povo hebreu, ele vai trazer toda a base cultural religiosa para a sociedade que nós vivemos, ok? Para quem não sabe, né, o cristianismo, ele, de certa maneira, ele é um derivado aí daquilo que nós chamamos de judaísmo, né? Sempre surge aquela pergunta, fatídica pergunta, Jesus era cristão ou judeu? Né? Jesus, ele era judeu, né? Ele cumpriu o judaísmo, ele cumpriu a lei judaica, né? Só que a partir de Cristo, nós vamos ver que vai surgir uma nova religião, assim, uma nova inserção religiosa, digamos assim, que vai se chamar de cristianismo, ou aqueles que são conhecidos por serem seguidores de Cristo, né? Sempre bacana a gente poder trabalhar. Então, para a nossa sociedade hoje cultural, século XXI, e toda a sociedade ocidental, nós vamos ver que o cristianismo ele está relacionado justamente com essa época aí, ok? É uma grande bagagem religiosa. Nós vamos observar que os fenícios, eles deixam uma bagagem cultural comercial. Ok? Nós vamos ver que os fenícios chegam a um período da história da humanidade que eles conseguem dominar grande parte ali do mar Mediterrâneo, eles conseguem fazer colônias para além do mar Mediterrâneo, região de Cartago, principalmente, né? Nós vamos ver que Cartago é uma das heranças coloniais aí do povo fenício. Eles são grandes comerciantes de madeira, né? Tanto é que os fenícios eles vão dar origem depois a uma região chamada de Líbano, um país chamado Líbano, e o próprio Líbano ele é conhecido por causa de sua madeira, né? O nome da madeira é cedro do Líbano, uma madeira muito resistente, que era propícia para se fazer embarcações, né? E uma grande herança cultural também que o povo persa vai deixar é a estrutura hierárquica, as relações de hierarquia de governo, digamos assim. Claro que nós vamos ter o amadurecimento depois com o Império Romano. O Império Romano ele vai deixar toda a bagagem cultural política, digamos assim, de estrutura política, que vai se aperfeiçoar com o passar do tempo. Mas nós vamos observar que o povo persa também, eles vão ser aí alguns precursores, digamos assim, dessa questão política, perfeito? Vamos falar um pouquinho então do povo hebreu, características gerais do povo hebreu. Assim como o povo hebreu, nós vamos ver que o povo hebreu, o povo fenício, o povo persa, eles se desenvolveram em regiões paralelas, regiões próximas à região da crescente fértil. Professor, o que é a crescente fértil? Crescente fértil é básico, pessoal. Nós vamos ver que ali no Oriente Médio, região onde se desenvolveu a Mesopotâmia, nós vamos ter dois grandes rios, chamados de Rio Tigre e Rio Eufrates. E nós vamos ver que no nordeste da África, na região chamada de Egito, nós vamos ter um único rio chamado de Rio Nilo. Esses três rios, eles são conhecidos por darem a origem humana nessas localidades. Apenas lembrando que para o desenvolvimento humano é necessário você ter água, né?
aonde você vai formar a sua comunidade. A água, além de ser um elemento fundamental para o ser humano, nós vamos ver que a agricultura ela vai acabar se desenvolvendo justamente porque existia água nessas localidades, justamente para o incentivo e a impulsão da agricultura. O ser humano ele começou a se sedentarizar justamente próximo a essas regiões que existiam rios. Apenas lembrando, isso é muito importante. Então esse povo hebreu ele vai se desenvolver aí próximo a essa região da Crescente Fértil. Nós vamos ver que o povo hebreu ele carrega alguns traços e características importantes, como por exemplo, vai ser um dos pouquíssimos povos, acredito que o único povo, que vai ser monoteísta. O fato do povo hebreu ser um povo monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus somente, faz deles assim serem um povo já diferente dos demais ali da região, porque os povos da região, os povos da Mesopotâmia, povo persa, povo fenício, eles acreditavam em vários deuses, né? Isso faziam deles um povo politeísta, né? Salvo uma questão importante, que o povo persa ele acreditava muito no dualismo religioso. Eles acreditavam que existia um Deus do bem e um Deus do mal, e aí prevalecia normalmente ou o bem ou o mal. Perfeito? Nós vamos ver então que o povo hebreu aí ele vai se desenvolver na região chamada de região da Palestina, o que é uma história muito interessante, porque a história de fixação do povo hebreu, a gente pode até utilizar a Bíblia como instrumento de ferramenta histórica, aonde lá na Bíblia conta uma história de um homem chamado Abraão. Não vou me estender na história de Abraão aqui, mas segue a letra da Bíblia que Abraão recebe uma missão de Yahvé, né, ou Javé, ou aquilo que nós conhecemos como Deus, perfeito? Aonde ele deveria sair do lugar onde ele estava e ele deveria ir para uma terra para onde Deus iria mostrar para ele. Correto? Apenas lembrando que Abraão, ele era nativo da cidade de Ur. A cidade de Ur, para quem não sabe, é uma cidade do povo sumério, ok? Então, ele vivia nessa realidade aí da cidade de Ur, da cultura do povo sumério, e ele sai desse lugar e vai para um lugar onde Deus acaba mostrando para ele, e a história se desenrola em vários episódios, digamos assim. Mas nós vamos observar que o povo hebreu começa então com Abraão, ok? Esse povo hebreu, ele vai ter 3 períodos, 3 fases de governo, digamos assim. Nós vamos ver o período onde existia o governo dos patriarcas, ok? Após esse governo dos patriarcas, nós vamos ter o governo dos juízes e posteriormente, nós vamos ter uma estrutura de governo monárquico, onde eram os reis que governavam. Apenas alguns nomes importantes. Abraão, ele é conhecido por ser um patriarca, né, digamos assim. Nos juízes, um juiz muito conhecido da história bíblica é um juiz chamado Samuel, né, que é justamente o juiz que acaba levantando o rei, um dos reis, um rei chamado Saul, e também o outro rei chamado Rei Davi. Rei Davi é muito conhecido na sua história, né, na história bíblica, por ser alguém que era muito íntimo de Deus, né, conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Perfeito? Nós vamos observar também algumas características aí cotidianas. Nós vamos ver que a Bíblia do povo judeu, a Bíblia do povo hebreu, é conhecido como Torá. Para quem não sabe, a Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia cristã, seja ela Bíblia católica ou Bíblia evangélica, né? Essa Torá consiste, né, o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o livro de Números e o livro de Deuteronômio. Não me lembro se é nessa ordem, mas são esses 5 livros aí, perfeito? Chega um período da história aí do povo hebreu, aonde o reinado, né, já era o povo de Israel, né?
nós vamos observar que o reinado ele se divide por causa de uma irresponsabilidade do neto do rei Davi, né? O rei Davi ele acabou tendo um filho chamado Salomão, e após Salomão, nós vamos ver que quando o reinado vai para as mãos do filho de Salomão, nós vamos ver que acontece uma série de irresponsabilidades aí e acaba se desfazendo, né? O império se divide, né? Em reino de Israel e reino de Judá, né? Apenas lembrando que eram tribos que formavam o povo de Israel, né? Essas tribos, uma vez sendo unificadas, né? Formavam o reino de Israel. Nós vamos ver que 2 tribos se dividiram para um lado e 10 tribos para outra. Nós vamos ver que o reino de Judá, a capital, acabou se tornando Jerusalém, e o reino de Israel acabou tendo como capital uma cidade chamada Samaria, né? Samaria, que era uma cidade conhecida por ter muito sincretismo religioso, né? O que seria um sincretismo religioso? É uma mistura de culturas religiosas de outros povos, perfeito? Para ficar claro aí para vocês. Acredito que esses são os principais pontos aí do povo hebreu, certo? Eu vou estar fazendo um outro vídeo explicando sobre o povo fenício e o povo persa, porque não vai caber tudo no mesmo vídeo. Ok, galera? Se você gostou desse vídeo, curta ele, se inscreve no canal, indica para os seus amigos. Eu também estou no Instagram, se você procurar lá, eu vou estar lá, @Prof. Rafa Bufalieri, dá uma chegada lá que é muito bom, você vai estar me ajudando a divulgar esses conteúdos aí. Beleza, galera? Um abraço para vocês, até a próxima.